Oi, gente. Então, hoje eu vim dar uma palavrinha rápida aqui com vocês. Falo que é rápida, mas nunca é, né? Falo pra caramba. Que eu vim falar sobre Exu, gente. Exu, né, é uma energia, né, que está muito potente nos caminhos das pessoas no ano de hoje, né? E a partir desses momentos tá ficando cada vez mais forte, ainda mais que esse mês, né? Foi mês do Orixá Exu, né? De Santo Antônio. Então essa energia está muito potente ainda, né? E a tendência é ficar cada vez mais forte. E a minha espiritualidade, né, a minha padilha, pede para mim vir aqui conversar com vocês sobre isso, para falar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Essa energia, né, que trabalha nas nossas vidas, para Deus, na lei do karma, na lei de causa e efeito, ela não tem religião, né? Essa energia forte que trabalha nisso não tem religião. Eles são guardiões, né? Sentinelas, né? E eles, em cada religião que eles se apresentam de alguma forma, tipo nas religiões de matriz africana, né? Na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, é, em outras religiões que eles vão se apresentar como Exu e como Pombogeiras, né? Mas eu leio muito, eu entendo dessa forma, tá, gente? Eu explico aqui da forma que eu entendo, né? No Evangelho, essa energia, né, se apresenta como Espírito Santo. Pode ver que as pessoas falam, a mudança vem quando o Espírito Santo transforma a pessoa, o Espírito Santo me intuiu, o Espírito Santo me direcionou. Isso é energia de Exu, né? É a mesma coisa, o Espírito Santo me transformou por dentro, né? Essa, essa cobrança de reforma íntima, essa consciência nos cobrando, né? A nossas atitudes erradas. Isso é a energia do Espírito Santo, que é a energia de Exu também, assim, né? Eu acho que essa energia, ela só se apresenta conforme o nosso entendimento. Tipo, se eu tenho uma certa religião, né? Ela vai se apresentar, a energia vai se apresentar para mim conforme aquela religião. No catolicismo, eles falam muito que é o anjo da guarda. O anjo da guarda, gente, é importante. Eu acho que todos nós temos anjo da guarda. Eu acho que é uma energia diferenciada da energia de Exu. Porque indiferente da gente ter os nossos Exus, né, a gente, quem né, cultua essas energias, né, gosta das religiões afro-brasileiras, né, a gente acende com o nosso anjo da guarda. Igual na religião católica também tem anjo da guarda, eles também acendem com o anjo da guarda, né? E aí eu achava, né, que essa energia também era a mesma coisa, né? A energia dos anjos, que as pessoas acreditam muito na Igreja Católica. Eu acho que essa energia, a energia que transforma a gente naquela religião em si, né? Que vai fazendo a gente ter aquela consciência pesada de certas atitudes, de certos hábitos nossos, que a gente, né, erra, né? Porque quando você faz alguma coisa, né, com o próximo, ou até com você mesmo, porque às vezes a gente erra com a gente mesmo, e vem aquela consciênciazinha nos cobrando. Isso é Exu, isso é energia de Exu, isso é energia do Espírito Santo cobrando a gente, isso é energia do nosso anjo da guarda cobrando a gente. Essa é a energia de Exu, a energia que pede melhora íntima, a energia que reclama quando você está no caminho errado, que faz você voltar para o caminho certo, a energia que é a primeira a puxar a sua orelha quando você faz alguma coisa errada, entendeu? Essa é a energia de Exu. Eu acho que eu já até falei em um vídeo anterior aqui, não me lembro, né, porque eu falo tanto, eu vi um pouco tempo atrás um vídeo de uma menina que era da católica, né, igreja católica, né, eu não sei se ela estava fazendo as coisas para poder virar freira, não sei, e ela começou a ver a imagem de uma pombogira, né, só que com um terço na mão. E ela conversava muito com o padre e contou para o padre. O padre falou para ela: é sua pombogira. Ela não pode ser pombogira com terço na mão. Ele falava: é sua pombogira. E ela teimando, né, com o padre que era a pombogira dela. Ela não acreditava que a pombogira podia se apresentar a ela com terço na mão.
E o padre tinha uma expansão de consciência muito boa, entendeu? Não era preconceituoso, tem muitos padres, né, que têm entendimento, né? E ele falava sempre para ela, sua pombogira, até que ela começou a ter uma conexão maior com essa moça que se apresentava para ela com terço na mão, até que a moça se apresentou. Realmente era a pombogira dela, né? E ela perguntou, né, por que o terço na mão? Aí ela falou que era uma simbologia da religião que ela acreditava, na crença que ela tinha. Porque ela falou que se eu me apresentasse sem nenhuma simbologia do seu credo, né, da religião em si que você acreditava, você não ia me aceitar, né? Então ela começou a aparecer, né, se apresentar a filha dela, né, com um terço na mão, porque a crença era o credo que a menina acreditava, né? E até que ela foi tendo mais conexão com aquela energia, que hoje em dia ela não é mais da católica, né? Ela já está abraçando a espiritualidade dela de outra forma, né? Porque o culto a Exu e a Pombogira, né, nas outras religiões brasileiras, nos dá uma liberdade maior, né? E a gente não fica tão preso a dogmas, né, religiosos. E isso muito mais na Quimbanda, né? Quando a Quimbanda eles cultuam muito a ancestralidade, os Exus e as Pombogiras, né? E que eu gosto, mas não gosto. Tipo assim, tem algumas coisas, como eu falo, aqui é meu canal universalista, então eu vou lendo algumas coisas, né? De religiões, e eu abraço só o que eu acho certo, né? Tem coisa que eu ainda não concordo. Pode ser crença limitante? Pode, tem muitas ainda, né? A gente tem que ter o coração aberto, respeitar. Respeitar eu até respeito, mas tem coisas que eu não traria para minha vida. Então, mas tem muita coisa que eu ainda tenho, né, que quebrar essas crenças, desfazer para me poder acreditar mais em certas coisas, né? Muita coisa eu já abri mão, muita coisa, né? Eu já acredito, já tenho entendimento, porque a gente tem gente que estudar, né? Quando você tem uma situação que você tem que fazer, alguém manda você fazer, você não sabe, não tem desejo no seu coração de fazer aquilo, não faça, né? Mas às vezes a gente também tem que prestar atenção que a gente se auto-sabota, né? E fica aqueles irmãozinhos todo falando, né, na nossa cabeça pra gente não fazer, não fazer, mas às vezes é pra gente não crescer. Às vezes a gente tem um coração aberto, um ori equilibrado, né, um ori mais de aceitação, a gente acaba, né, passando para a segunda fase. Não tem um jogo de videogame que tem aquelas fases? Então, às vezes a nossa autossabotagem não deixa a gente passar para a segunda fase, para as outras fases, né? E Exu também é aquela energia que faz a gente, né, ter forças para passar pela dificuldade, porque a dificuldade às vezes é Exu que traz. Por quê? Porque ele traz o caos, né, para nos consertar, para manter a ordem. Por mais que a gente achar Exu é demônio, Exu não é demônio, gente. A minha Padilha fala, eu sou o diabo. Quando os outros falam que Exu é demônio, ela fala, eu sou pior do que o diabo. Se vocês me conhecerem, vocês vão preferir o diabo, porque ela fala que é pior do que o diabo. A minha pombogira é uma pombogira de lei, então ela é muito rígida, né, gente? E a gente tem que começar a prestar atenção nessas energias na nossa vida, porque tá ficando muito forte. Ainda mais quando a gente tem atitudes erradas, aí que eles estão mais presentes ainda, né? Eles cobram o nosso erro, cobram. Eles são o primeiro a puxar nossa orelha, né? Cada um tem o seu casalzinho aí, eles são os primeiros a puxar a orelha de vocês. Só que eles também estão ali para apoiar vocês. Então eles vão te cobrar o seu erro, vão te mostrar onde você está errando, mas eles também vão te ajudar a você levantar e continuar a sua caminhada, entendeu? Porque a gente às vezes fica se fazendo de vítima das situações. E a gente não é vítima. A Padilha sempre me ensinou isso, porque por muito tempo eu me fiz de vítima das coisas que aconteciam na minha vida, até que ela falou, você não é vítima. O outro faz com você o que você permite. Se a sua vida tá assim, você não tá satisfeita, levante e saia, você não é uma árvore. Ela sempre fala essas coisas para mim, para me parar de me vitimar, para mim, se eu não tô satisfeita com as coisas que tá acontecendo, para me tentar, né, fazer, desculpa, transformar para mudar a minha vida. E eu
Estou seguindo os conselhos dela, não me arrependo em nenhum momento de seguir os conselhos dela. Eu me arrependo de todas as vezes que eu não ouvi ela, né? Que aí as coisas acabaram dando errado, porque o Exu não quer o nosso mal, né? O seu guardião não quer o seu mal, o seu guardião quer o seu crescimento. Então, ele vai tentar te ajudar a levantar, mas ele também vai cobrar os seus erros, né? Essa é a mesma energia do Espírito Santo que eu acredito muito, né? O Espírito Santo vai te... Não tem quando alguém está na igreja e começa a fazer coisa errada que fica, Deus botou a mão, né? O Espírito Santo bota mesmo firme, e porque é cobrança de Deus, que Deus está ali, né? Tem muitos testemunhos de gente da igreja, né, que fala que teve várias oportunidades de aceitar Jesus da forma que eles acreditam, né, e não aceitou, ou aceitou e continuou no mundo, né, como eles falam, e o Deus sempre vinha fazendo alguma coisa para eles, né, voltar para o caminho certo, porque eu acredito muito, gente, que algumas pessoas têm um karma, né, omissão de certas religiões, né? A gente tem que ir para aquela religião para aprender alguma coisa. Eu acredito muito nessa parte minha da Umbanda para me poder ser mais humilde, porque a gente precisa de humildade. Não é que eu sou arrogante, sim, posso até ser, né? Mas eu percebia que eu precisava ter um pouco mais de humildade. E o preto velho meu sempre falou para mim, tem que ter mais humildade, tem que ter mais humildade. E eu aprendi isso, né? Na onde eu estou frequentando, o preto velho lá que me acolhe, ele fala, hoje em dia eu acho que eu tenho que trabalhar mais a minha paciência e a minha autossabotagem, mas isso a gente vai aprendendo, né? Quando a gente tem humildade de sentar para aprender com o outro, né? Que meu preto velho fala muito da gente ter que aprender com os mais velhos, mas os mais velhos às vezes é Exu e Pombogira, né? Os mais velhos às vezes é preto velho, né? Nem sempre é de outra forma, a gente tem que aprender sim, mas com quem a gente sinta no coração que está ali de bom coração para nos ensinar. Então a minha pombogira fala muito disso, hoje ela pediu para mim falar disso, né? Para a gente aceitar essa energia na nossa vida. Não que você vai aceitar da forma que eu aceito, porque é o que eu acredito, mas você pode aceitar essa energia da sua vida, aquela vozinha que vem te cobrando as coisas, né? Aquela vozinha que fala, nossa, essa sua atitude não foi legal, você podia melhorar um pouquinho, na próxima vez não faz dessa forma, né? Tenta fazer de outra forma. Isso, desculpa, é a energia de Exu na sua vida, ou a energia do Espírito Santo, como os evangelhos falam, né? Então, essa energia vai estar sempre trabalhando na nossa vida, essa vozinha da sua consciência, a vozinha de você tentar mudar a sua atitude errada, né? Aquele hábito errado, aquela vontade de procrastinar, que fica aquela vozinha, vambora, levanta, né? Então isso é a espiritualidade falando com você, a sua hierarquia espiritual, porque eu acredito muito que Deus manda uma hierarquia espiritual para cada filho dele, porque sozinha a gente não conseguiria, gente, eu tenho certeza que se eu tivesse passado por tudo que eu passei, desde quando eu comecei, né, a me conectar mais com o meu espiritual, se eu tivesse sozinho, eu acho que eu não conseguiria. Eu já poderia ter feito uma besteira ou jogado tudo pro alto. É difícil, gente. Você, igual o evangelho fala que tem que ter muita renúncia, tem que ter renúncia sim, gente, mas não é só na igreja evangélica, não. Nas outras religiões tem que ter renúncia também. Você, para dedicar a sua vida ao espiritual, você tem que ter muita renúncia. Muita. Porque é uma coisa que uma vez eu fui na igreja evangélica, né, a Universal, e o pastor falou para mim, quando a gente põe a mão na vida do outro, né, para ajudar o outro, os demônios, né, que eles falam dessa forma, eles vão contra você. Então, se você tá no erro, se você tá fraca, você cai, né? Então, por isso que é muito importante você, como falam, renunciar ao mundo para viver o seu espiritual. Porque para você botar a mão na vida do outro, você tem que estar bem. Você tem que estar certa, você tem que estar com uma conduta moral boa, porque senão os demônios, né? Que eu não vejo como demônio, eu vejo como os espíritos menos esclarecidos, eles vêm em cima da gente.
Porque a gente está tentando alertar ali, está tentando ajudar ali as pessoas que esses demônios, esses espíritos menos esclarecidos querem prejudicar. Então, se eu, assim, quem trabalha no espiritual, eu que eu digo, exemplo, né? Se eu sou a luzinha na vida daquela pessoa ali, né? Ou quem trabalha no espiritual é uma luzinha na vida daquela pessoa ali, os espíritos, né? Os tal, ditos demônios vão em cima daquela pessoa, vão em cima da gente, da tal luzinha, né? Então, se a gente não tiver com a conduta moral boa, se a gente não tiver com as nossas atitudes corretas, né? Se a gente não tiver tomando nossos banhos de erva, fazendo as nossas orações, a gente cai, tá? A gente cai mesmo, porque Exu e Pombogira não nos defende quando a gente não tá fazendo certo. Porque a espiritualidade nos ajuda, mas quem tem que fazer o trabalho de casa é a gente, né? Então a gente tem que tomar nossos banhos de erva, a gente tem que fazer nossas orações, a gente tem que acender o nosso anjo de guarda, a gente tem que estar conectado com as energias dos Exus, né? Com a nossa proteção, pra gente não pegar resma da vida dos outros, né? Porque às vezes a pessoa fala, igual antigamente eu criticava muito, a minha irmã era da igreja, né? E quando alguém pedia oração a ela, ela falava assim: ah, eu tenho que orar para Deus para saber se eu posso orar por você. Eu falava para ela: isso é um absurdo. Eu falava para ela: como você vai orar a Deus para orar para uma pessoa? Então você não confia no Deus que você tem, né? Porque para orar para Deus, para saber se pode orar para uma pessoa, hoje em dia eu entendo, né? O porquê disso. É porque às vezes não é que Deus, né, não vai querer que ela ajude aquela pessoa, é que Deus vai responder a ela que ela não está preparada para aquela batalha. Não porque porque Deus vai escolher quem ela vai orar. Não. É que Deus vai escolher se ela está preparada para entrar naquela batalha. Porque às vezes a pessoa não está preparada para entrar na batalha do outro, né? E se ela tiver sem as proteções, né? Sem as orações, sem a conduta moral, né? Impecável, sem os hábitos errados, ela entrando naquela batalha do outro, ela pode sair lesada também. Então eu entendi, na época eu não entendia, hoje em dia eu entendo. É por isso que a gente tem que estar certo para entrar em certas batalhas, porque senão nós saímos lesados daquela batalha. Né? E Pombagira me ensina muito isso ultimamente. Ela tem falado muito para mim, antes de ajudar o outro, você tem que se ajudar também. E para botar a mão na vida do outro, você tem que estar bem para você não pegar a resma, né, da pessoa. E isso é muito real, gente. Isso é muito real. Isso em relação a tudo. Não precisa só, né? Você tá dentro das religiões afro-brasileiras ou então dentro só da igreja, não. Tem as outras religiões também. O kardecismo também tem muito isso. O kardecismo fora da caridade não há salvação. Realmente, fora da caridade não há salvação. Mas a partir do momento que você ajuda o outro ali, faz as coisas pelo outro ali, às vezes você pega a resma e você nem sabe, né? Por isso que é muito importante ter a conduta moral boa, né? A conduta moral equilibrada, as atitudes equilibradas, os pensamentos, porque no kardecismo eles falam muito de energia, né? De se você está vibrando bem, você vai atrair espíritos bons para perto de você. Se você está vibrando negativo, você vai atrair espíritos negativos. E isso é muito real, eu acredito muito nisso. Isso explica muito, né, na física quântica. A gente entende muito sobre vibração, sobre energia, né, nisso. Então, por isso que é muito bom sempre estar estudando, sempre estar se aprofundando nas coisas, né, gente, para a gente ter noção do que acontece lá do outro lado, porque é muito maior do que a gente imagina. O plano espiritual é um leque de coisas que tem lá. Eu acho que a gente não conhece nem a metade da metade do que se passa lá do outro lado. E aí tem muitos livros bons ensinando. Estava lendo um livro, Legião, se eu não me engano, também é do Robson Pinheiro, né? É o mesmo que escreveu Tambores de Angola, que esse livro Tambores de Angola foi que me abriu para a Umbanda, né? Que eu era também muito preconceituosa. Por isso, quando eu vejo alguém muito preconceituoso, eu não fico com raiva da pessoa, eu tento esclarecer a pessoa, porque eu já fui dessa forma também. Eu também já tive do outro lado e era assim. Para mim tudo era demônio, só o kardecismo que era certo. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um coração mais aberto, hoje em dia eu tenho uma mente mais, né, esclarecida e eu acho que todos os caminhos levam a Deus, só que de formas diferentes, né? A partir do momento que você é uma pessoa boa, uma pessoa com caráter,
né? Você está fazendo bem, isso que importa, não, indiferente da religião que você está frequentando, indiferente, né, da- de você estar dentro da igreja, de você estar dentro de um terreiro, de você estar dentro de um centro kardecista, né, ou de qualquer outra religião, né? O importante é a gente fazer o bem, o importante é a nossa intenção e o nosso caráter, porque religião, ela não forma caráter, ela melhora a gente, né? Então, se você é uma pessoa, né, que tem problema, um desvio de caráter, uma conduta não muito boa, você tem que escolher a religião que consegue transformar isso dentro de você. Porque a religião que me transformou um pouco foi o kardecismo. Depois a Umbanda foi me moldando melhor, né? Então sempre vai ter uma religião que vai nos ajudar a fazer essa reforma íntima. E é nisso aí que você tem que se apegar, né? Porque cada um tem um caminho, né? Eu melhorei nessas religiões, mas você pode melhorar nas outras, né? Às vezes você abre uma porta de uma religião para você começar o seu desabrochar ali, mas às vezes aquilo ali é só o começo e depois te jogam para outro lugar, né? Porque aquela passagem naquela tal religião era essencial na sua vida para você ter alguns entendimentos e depois a espiritualidade acaba te jogando para outro lugar que você precisa estar, né, em outro lugar, né? Eu acho que deu para entender, né, gente? Vamos aceitar essas energias na nossa vida, né? Não da forma do meu entendimento, mas pode ser da forma do seu entendimento. Essa vozinha, né, falando na sua cabeça, para você mudar, para você parar alguns hábitos negativos, para você parar de falar mal dos outros, parar de ficar de disse-me-disse, né? Que tem muita gente assim, infelizmente, parar de botar uma pessoa contra a outra, porque as pessoas acham que só, errado é quem fuma, quem bebe, né, quem se prostitui, né, mas falar mal dos outros não é errado não, maledicência é pecado também, gente, tá? Pensamentos negativos é pecado também, tudo é pecado, então tudo em excesso é ruim, então vamos tentar, né, nos renunciar ao mundo, né? Não é que você tem que parar de se divertir, não é isso, gente, né? Mas você tem que parar de fazer coisas negativas, tanto para a vida dos outros quanto para a sua vida, porque às vezes a gente pensa que não, mas a gente está jogando negativo na vida dos outros, a gente está plantando inveja na vida dos outros, entendeu? E isso é ruim, né? A gente vê uma conquista de alguém ali já fica com raiva, né? Porque fica com raiva que o outro conquistou. Gente, vamos aplaudir a conquista do outro. Se o outro conquistou, beleza, você também é capaz de conquistar. Você só tem que saber o que te impulsiona a correr atrás dos seus sonhos, né? Porque cada um tem um sonho diferente, cada um tem um propósito diferente. A gente tem mania tanto de ficar comparando a nossa vida com a vida do outro, que a gente acha sempre que a gente está por baixo. Às vezes você não está por baixo, você só não tem o mesmo caminho que a outra pessoa, você só não tem o mesmo propósito que a outra pessoa, as mesmas prioridades, entendeu? Então vamos parar com essa comparação. Eu até publiquei, eu acho que se eu não me engano foi hoje, um negócio falando disso, né? Pra gente não se comparar. A gente tem que se comparar o que eu sou hoje com o que eu era ontem e o que eu vou me tornar amanhã. Tem que ser a minha preocupação de comparação. E também deve ser a preocupação de comparação de vocês também. O que a gente foi ontem, a gente tem que estar melhor hoje. E amanhã melhor do que hoje, né? Essa é a luta que a gente tem que ter diária. Ficar cada vez melhor um dia após outro.